Tempo seco, com temperaturas altas, combo perfeito para os focos de incêndio se multiplicarem em vários estados do Brasil, inclusive em regiões de forte produção pecuária. Vamos saber então os reflexos e os cuidados que os pecuaristas precisam ter nesse momento na nossa conversa de agora, ao vivo, com o médico veterinário e colunista do canal AgroMais, Marcos Rezende. Marcos, bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao AgroManhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. É sempre um prazer estar aqui nesse nosso bate-papo sobre saúde, bem-estar e produção animal. E incêndio também, né, Felipe? Porque se não cuidar do pasto, não proteger, não tem pasto para seca. Exatamente. Bom, antes da gente falar um pouco sobre os cuidados, manejo, vale a gente falar uma coisa aqui, né? Tem muita gente que coloca, às vezes, nas costas dos pecuaristas a culpa por vários incêndios aí registrados nas regiões. Mas eu imagino que não é de interesse do pecuarista sair por aí fazendo queimada, né, ô Marcos? Felipe, já foi o tempo, Felipe, já foi o tempo. Hoje, o pecuarista é uma das grandes vítimas dos incêndios criminosos ou até inadvertidos que acontecem, por exemplo, que vem de uma rodovia, de alguém que joga uma bituca de cigarro, uma latinha de cerveja, de refrigerantes, que seja uma garrafa, que aquilo acaba refletindo o sol, criando uma lente de aumento e causando incêndio. O pecuarista, em geral, quando tem um incêndio na sua propriedade, ele perde as cercas, porque o arame não resiste ao fogo, os palanques não resistem a fogo intenso. E, Felipe, o quilômetro de cerca, ele está custando cerca de 11 a 15 mil reais. Então, quem em sã consciência que vai colocar fogo no seu pasto, que certamente vai prejudicar a qualidade do seu pasto, vai prejudicar a qualidade do seu solo, vai comprometer as suas cercas e, Felipe, pode inclusive sair do controle e prejudicar os seus animais. Então, o pecuarista profissional, aquele que trabalha dentro da lei, esse pecuarista é contrário ao fogo. O pecuarista que anda às margens da lei, Felipe, ele se aproveita da nossa falta de regulação fundiária para colocar fogo e se aproveitar e andar às margens da lei. E quem anda às margens da lei, nós sabemos que é marginal. Isso acontece em todas as profissões, Felipe, no jornalismo, na medicina veterinária e também na pecuária. A gente tem que extirpar essa categoria, esse tipo de profissional da pecuária, porque eles só prejudicam a gente. Muito bem, ô Marcos, agora a gente quando pensa aí nessa situação que está acontecendo, por exemplo, no Pantanal, em algumas regiões inclusive de forte produção pecuária, os animais eles sentem de alguma forma esse período mais seco, esse período de focos de incêndio, enfim, eles sentem de alguma forma esses incêndios que estão sendo registrados? Há algum tipo de cuidado, de manejo que pode ser tomado pelos produtores rurais para mitigar um pouco aí e dar um pouco mais de conforto a esses animais? Com certeza, Felipe, com certeza. Tanto os animais silvestres, né, que nós temos a nossa fauna natural, como também os animais pecuários, eles sofrem com o fogo. E podem ter lesões, podem vir a óbito. Porque o pecuarista precisa fazer, e não somente o pecuarista, as cidades, os prefeitos, as autoridades que têm alguma reserva de mata, as reservas naturais, isso é feito periodicamente, em todo local que há a possibilidade de propagação de fogo, e isso dentro de uma fazenda, isso é importante também, nós precisamos fazer os aceros, Felipe, que são aquelas áreas sem vegetação alguma, livre, totalmente livre de vegetação, para que o fogo não se propague naquela área na mesma velocidade que ele se propaga em uma região que tem bastante matéria orgânica. Isso faz com que o fogo seja limitado, ele vai passar sim, porque o fogo muito alto pode passar, mas ele acaba sendo mais facilmente controlado. E isso permite as medidas de controle e mitigação. Então, o acero, Felipe, nas bordas de rodovia, nas bordas de mata, nas divisões de pasto, que pode acontecer inclusive dentro de grandes fazendas, muitas fazem os aceros para facilitar o controle entre um pasto e outro. Então, essa é a medida, eu penso que das mais importantes nesse início de estação seca, porque a gente já começou com muito fogo e muito provavelmente, Felipe, a gente vai continuar vendo fogo durante toda essa estação seca, porque tem muita matéria orgânica e se não fizer acero, a coisa pode ficar feia. Muito bem, Marcos. Queria agradecer a sua participação hoje com a gente aqui no AgroManhã, trazendo um pouquinho aí sobre esse cenário, né, que de fato preocupa produtores, agricultores e pecuaristas também nessas regiões produtoras que nessa época do ano sofrem com
com esses focos, com a proliferação desses focos de incêndio. E a gente volta a conversar então, de repente, aí nos próximos dias, um pouquinho mais sobre os cuidados, sobre essa estiagem que está chegando com períodos cada vez mais secos, umidade relativa do ar aí beirando os 20 graus, por exemplo, aqui na região do Distrito Federal, do entorno, enfim. De repente vale a gente entrar nesse assunto aí nos próximos dias. Por enquanto, queria agradecer mais uma vez sua participação com a gente. Fica marcado. Até lá, Felipe.